Olá, pessoal! Nós vamos estudar hoje sobre o Antigo Egito. Vocês verão que existem muitas coincidências, muitos fatos parecidos com o povo mesopotâmico que nós estudamos nas últimas aulas. Os historiadores, eles utilizam de vestígios para tentar montar o quebra-cabeça da história antiga. Com os mesopotâmicos, eles utilizaram de estátuas, conforme a gente viu, de escritos. Com os egípcios não é diferente, sendo que o Egito deixou muitos vestígios da sua história. Aqui nós temos uma cópia da pintura de um mural que foi encontrado em uma parede de uma tumba na cidade de Tebas. E esse mural data de 3.400 anos atrás, mas nós podemos observar que conta muito do dia a dia daquele povo, daquela sociedade. Nós vamos ver que a religião era muito forte para os egípcios, Eles construíam as pirâmides, que eram os túmulos, aonde eles seriam sepultados, Nessa página nós temos aqui a imagem das pirâmides de Gizé, que são 3 pirâmides. A gente pode observar que tem 3 pirâmides grandes, uma aqui entre as páginas. E essas pirâmides, elas foram construídas durante o governo de 3 faraós. Os faraós, então, eram os administradores, os líderes, tanto religioso como econômico, como administrativo, dessa civilização, desse povo. E essas pirâmides foram construídas no tempo dos faraós Quelpes, Quefren e Miquerinos. Nessas fichas, nós temos algumas informações importantes sobre a construção, sobre esse período, na construção das pirâmides, como que era o dia a dia das pessoas que trabalhavam nesse processo. A pirâmide, então, simbolizava o poder. Então, quanto maior a pirâmide, mais poderosa a pessoa que seria sepultada ali era. Nós observamos pirâmides grandes, que eram dos faraós, e com algumas pirâmides menores ao lado. Então, são pirâmides de pessoas com uma expressividade menor, com menos poder. Essas pirâmides, elas contavam com o trabalho de milhares de pessoas. Aqui nós vemos que precisava entre 20 a 30 mil pessoas se revezando na construção das pirâmides. E próximo às pirâmides se desenvolviam as cidades, porque as pessoas, todas essas milhares de pessoas viviam ao redor da onde estava sendo construída a pirâmide. Nessa ficha, nós temos aqui imagens encontradas no interior das pirâmides de como que era o trabalho, que as pessoas trabalhavam simultaneamente, cada um fazendo uma parte do trabalho. Nessa outra ficha aqui, nós temos o cemitério, que era onde eram enterradas as pessoas que trabalhavam na construção das pirâmides. Para o povo egípcio, a morte tinha um significado muito importante, porque eles acreditavam, pela religiosidade deles, que eles reviveriam, posteriormente. Então, quando a pessoa era sepultada, levava os seus bens mais preciosos. E nesse cemitério, junto com os cadáveres que foram encontrados ali, foram encontrados também alguns objetos que para eles eram valiosos. Os egípcios
tinham a religião como o mais importante na vida deles. Eles eram politeístas. O que seria isso? Eles acreditavam em vários deuses, todos eles ligados à natureza. Todos da sociedade acreditavam nesses deuses, desde o faraó até os mais humildes que formavam a sociedade. E a religião para eles dava sentido a tudo que eles faziam, tanto a vida política, as atividades econômicas, as práticas culturais, tudo que eles faziam tinha um viés com a religião. O faraó era considerado um verdadeiro deus. Ele tinha ligação com o deus Ra, que era o deus Sol, né, responsável pela criação do mundo. Nós temos aqui nessas outras fichinhas alguns exemplos de deuses desses egípcios, né? Então nós temos o deus Ra, o deus Osíris, a deusa Íris, o deus Sete e o deus Bastet. Os egípcios, eles acreditavam numa vida que ressurgiria após a morte. Então, eles precisavam garantir o melhor jeito para essa ocasião. Então, nos túmulos, né, que no caso os faraós que tinham mais poder faziam túmulos maiores, que eram as pirâmides. Enquanto os agricultores e os artesãos, que eram pessoas mais simples, eles eram enterrados em covas simples, escavadas na rocha. E onde que essa civilização se desenvolveu? Ao norte, mais ao nordeste do continente africano, às margens do rio Nilo, um dos maiores rios do planeta. E a exemplo do que acontecia, a Mesopotâmia era um lugar entre rios, né? Se desenvolveu às margens do rio Eufrates e o rio Tigres. O Egito se desenvolveu à margem do rio Nilo, que também enchia, tinha a época das cheias, e quando ele retornava ao leito normal, deixava a terra fértil. A agricultura foi uma atividade bastante desenvolvida pelos egípcios. A região do Egito é uma região rodeada pelo deserto de Saara, né? Então, lá é uma região muito hostil, muito difícil de viver. Para isso, os egípcios precisaram desenvolver técnicas para vencer essas dificuldades. Uma das técnicas que eles desenvolveram lá também, assim como na Mesopotâmia, foram a construção de diques para guardar a água para o período de seca. E essa construção, todo o trabalho era coletivo, também igual na Mesopotâmia. Só que aqui eles tinham o faraó como líder que ditava as ordens e mobilizava as pessoas para as obras necessárias. Então nós temos aqui o Estado, né, regido pela crença religiosa, porque o faraó era um personagem religioso, mas que tinha poder político, poder de Estado. E os faraós que faziam com que as pessoas se juntassem por um objetivo comum, né? Eles que faziam, precisava de dique, juntava as pessoas, precisava construir pirâmides. O faraó que ditava as ordens para que todos pudessem trabalhar juntos com um objetivo comum. Então, uma característica de Estado formado pelos antigos egípcios é justamente isso. Eles eram regidos pela crença religiosa e capazes de submeter cada indivíduo a um objetivo comum. Então, o faraó tinha esse poder de Estado, né? Dentro dos túmulos, então, das pirâmides, eram colocados tudo que a pessoa poderia precisar na vida após a morte.
Então colocavam as pinturas, colocavam alimentos, bebidas, estátuas, e eles acreditavam que esses objetos ajudariam as pessoas em seu caminho pelo mundo dos mortos. Muito do que a gente conhece dos egípcios se dá pela leitura, né, pela análise desses vestígios, desses objetos que foram deixados nesses túmulos, né? E como que era formada a sociedade egípcia? A sociedade egípcia tinha o faraó, que ocupava o papel principal, que regia, que dava as ordens, né? Que administrava socialmente, economicamente o país. Existiam os sacerdotes, que tinham também grande importância, pois eles controlavam os templos, reuniam poder e riqueza. Nós temos o papel dos escribas, né? Que registravam tudo que era necessário. Os altos funcionários do Estado, que controlavam as tarefas, porque o faraó dava as ordens, mas esses altos funcionários do Estado que controlavam as tarefas, né? E eles cobravam os tributos também, que eram altíssimos. Então, parte da produção era pagamento de tributos ao faraó. Existia nessa sociedade também muitas pessoas escravizadas. Em geral, essas pessoas eram prisioneiros de guerra ou condenados pela justiça. Aqui cabe destacar que a gente tem a história bíblica, né? De quando José foi comprado, né? Ele foi levado como um escravo para o Egito e o faraó gostou dele. E posteriormente ele levou, né, o povo hebreu para viver lá nas terras do Egito, só que eles eram escravos. Se destaca como atividade econômica desse povo a agricultura, o artesanato e o comércio. A agricultura, conforme a gente já falou, tudo se desenvolvia ao redor do Rio Nilo. O artesanato eram os trabalhos artesanais, né, que as pessoas faziam na cidade, pois o agricultor vivia no campo, né, ele era um camponês. E esses artesãos desenvolveram técnicas de cerâmica, de tecido, de vidro, assim como outras técnicas, né? Eles faziam serviços braçais de todas as formas. Tanto os agricultores como os artesãos eram trabalhadores braçais. O comércio para esse povo era muito importante e eles mantinham relações com vários povos distantes e eles atravessavam desertos e mares para poder praticar o comércio. Os egípcios, eles eram poderosos e eles subjugavam vários povos, como é o caso do exemplo que eu dei dos hebreus, né? Da história bíblica. Os egípcios se julgavam superiores a esses povos. Então, eles estabeleciam uma relação de dominação. Aqui nós temos alguns objetos deixados pelos egípcios que servem para a gente poder entender e contar a história desse povo, né? Desse povo antigo. Os egípcios, nesse período de 3, 4 mil anos atrás, já tinham um calendário de 365 dias, como é o nosso hoje. Demonstra, através das pinturas, que eles tinham um especial cuidado com a higiene. Eles utilizavam sandálias. Existem também muitas gravuras, muitas pinturas que retratam como era a refeição desse povo. Aqui retrata uma das principais diversões desse povo, que eram os jogos, né? Então aqui tem alguém sentado com um jogo de tabuleiro. Os egípcios, eles tinham conhecimento sobre o corpo, né? Porque eles precisavam conservar o corpo para essa vida que viria após a morte. Então eles tinham conhecimentos médicos.
E esses conhecimentos eram, a princípio, assim como na Mesopotâmia, transmitidos oralmente. Nós temos hoje, para contar a história, registros escritos desses conhecimentos médicos que os egípcios desenvolveram.